Olá, queridos. Vamos para mais uma videoaula, hoje com o tema Iluminismo. Pessoal, para a gente poder compreender a nossa identidade cultural e mental das civilizações ocidentais hoje, nós temos que ter por base o Iluminismo que apareceu como uma ideia filosófica no século XVIII na Europa Ocidental, ok? O que a gente precisa compreender disso? Queridos, antes de você procurar compreender o que é o Iluminismo ou o século das luzes, como foi conhecida, primeiro você tem que entender o que aqueles pensadores iluministas compreendiam do período em que viveram e do período anterior em que viveram, tá? Bom, se para eles consideravam que estavam vivendo um período de luzes, obviamente, o anterior era um período de escuridão, de trevas. Daí, terem denominado o que nós conhecemos hoje como Idade Média como Idade das Trevas, tá? Quem deu esse nome do período medieval, tá? Foram esses pensadores iluministas que consideravam um período ali do feudalismo europeu, a Idade Média ali do século V até o século XV, como um período em que as pessoas viviam na irracionalidade, viviam no misticismo, que não tinham acesso ou produziam conhecimento científico. Obviamente, nós sabemos que a Idade Média foi um período em que a cultura mudou, a produção cultural, a produção intelectual, a produção tecnológica teve alguns retrocessos e tiveram avanços, mas não foi aquilo que eles consideraram como trevas absolutas, certo? Mas, na realidade, eles queriam promover as ideias deles ali no período. Então, eles queriam se distanciar de tudo aquilo, qualquer reflexo, qualquer sombra desse passado feudal medieval, ok? Bom, e quais eram as ideias deles? Pessoal, a forma mais fácil de você compreender, entender o iluminismo é você querer estudar um pouquinho como cada pensador iluminista pensava, acreditava que seria o melhor ou aquilo que traria prosperidade para as sociedades como um todo, não apenas as deles, mas as próximas a eles e também as nossas sociedades atuais, que eles pensavam para o futuro também, ok? Obviamente, a maioria desses pensadores eram europeus ocidentais, em especial ingleses e franceses, e, como eu já falei, a melhor forma de você entender o iluminismo é entender o pensamento de alguns deles. Vamos compreender um pouco? Bom, pessoal, antes, vamos lembrar que houve ali naquele período renascentista, no século XVI, em que houve um florescimento da cultura através do resgate do antropocentrismo, na qual o ser humano ele voltou a ser o centro da sua própria vida, mas a gente também tem que lembrar que no meio desse renascimento cultural europeu, a gente tem que lembrar que houve até uma certa separação do mundo, ou da vida secular, do dia a dia, da vida religiosa, certo? Dando espaço aí no meio para aquilo que ficou conhecido como uma revolução científica. Ou seja, os homens europeus, as pessoas europeias daquele momento ali, passaram a querer compreender melhor a natureza, tá? Os fenômenos naturais, as leis da física, arquitetura, escultura, tudo aquilo que desse um conhecimento mais amplo para o ser humano viver nesse mundo que nos rodeia. E isso foi conhecido como Revolução Científica. Traduzindo, Revolução Científica, ela vai dar o fundamento para o pensamento iluminista, um pensamento pautado na ciência e não mais na religião, um pensamento pautado na razão, no raciocínio e não mais na religião, no dogma religioso, na crença, na fé, ok? Bom, agora sim, vamos ser mais sucintos possível para vocês perceberem que não é tão complicado compreender esse período
dos pensadores iluministas do século XVIII, tá? Então vamos pontuar os mais famosos, e pelos mais famosos filósofos iluministas, você vai ter uma grande noção do que era, né, o pensamento iluminista, ok? O primeiro de todos foi René Descartes, tá? Por que ele? Eu vou começar falando com ele. Porque ele desenvolveu ali no livro dele, Discurso do Método, tá? Aquilo que ele denominou como método dedutivo. O que é isso? Ele disse o seguinte: olha, toda ciência ela tem que ser pautada na observação e na comprovação daquilo que você quer conhecer. Ou seja, você tem que experimentar, você tem que usar o empirismo, você tem que colocar a mão na massa ali e testar e chegar a uma conclusão lógica. E o que é a conclusão lógica das coisas científicas? É você quantificar tudo aquilo que você quer conhecer. Por quê? Toda a natureza, tudo aquilo que existe no planeta, ele segue uma lei natural, uma regra da natureza, que a gente vai chamar de regras da física, da química, da biologia. Então, quando você quantifica algo, você chega à conclusão exata daquilo. Vou dar um exemplo bem simples para você entender o que é o método dedutivo de René Descartes. Foi até o mesmo, né, que falou penso, logo existo, né? Muito famosa essa frase. Mas o mais importante é o método dedutivo dele. Pare e pense. Você sendo um médico, você quer conhecer uma doença nova, certo? Ou você quer conhecer, de uma forma mais simples, qual é a doença na qual, a patologia, o seu paciente está sofrendo. Bom, vamos imaginar que seu paciente chegue com problema de tosse, ele está tossindo por muito tempo. Então o médico ele vai tentar quantificar os sintomas. Quanto tempo você está tossindo? Ah, doutor, estou há um mês tossindo. Ok, quantificou, um mês tossindo. Há quanto tempo você tem secreções? Ah, estou há mais ou menos um mês expelindo secreções, o catarro. Tá? Ele vai quantificar lá. Que mais acontece nessa sua patologia? Ou seja, quais são os sintomas? Normalmente eu venho a expelir sangue, né, nessas crises de tosse. Aí ele vai quantificar lá. E ele vai quantificando isso. A partir do momento em que ele tem uma regra matemática, ou seja, né, um mesmo número, o mesmo valor dos mesmos sintomas pelo mesmo tempo, ele vai identificar qual é a doença. Você provavelmente já identificou que uma tosse muito prolongada, com secreção e sangue, obviamente é tuberculose. Então é assim que tudo funciona. Tudo no mundo tem uma lei da matemática, certo? Para você ter uma ideia, a matemática é provavelmente a ciência mais importante de todas, graças a René Descartes, com o método dedutivo. Por exemplo, a história. Como é que a gente sabe que o que aconteceu há 1000 anos atrás realmente aconteceu? Porque nós quantificamos as fontes históricas. Ou seja, encontramos um resto daquele fato ali, né? Uma cidade que foi incendiada há 1000 anos atrás. Você tem que encontrar o local da cidade, você tem que encontrar registros escritos da cidade, registros orais, memórias, documentos. Tem que encontrar N coisas que vai dar um panorama geral sobre aquele evento que você quer conhecer. Ou seja, você quantificou, você usou o método dedutivo de René Descartes. Ciência. Toda ciência tem matemática, ok? Então vamos lá. Vamos para John Locke, né? John Locke foi um inglês, né? René Descartes era francês, e ele veio com a ideia do direito natural. O que é isso? Para John Locke, todo ser humano ele nasce com direitos naturais intrínsecos à sua própria existência humana. E quais são esses direitos? Primeiro, a vida, tá? A alimentação, a se vestir, a ter aonde morar, mas principalmente dignidade. E essa dignidade que John Locke dizia era o seguinte: todo ser humano ele tem o direito de viver em uma sociedade sadia, sem a exploração, sem, né, a manipulação ou a destruição de outra vida humana. Então parece que, que grande coisa a pessoa ter direito à vida, uma vida digna. Mas lembrem-se que esse período do século XVIII, que esses pensadores estão formulando essas ideias,
foi o período ali onde os reis absolutistas na Europa dominavam e controlavam a sociedade europeia com mãos de ferro, tá? Ou seja, eram arbitrários, eram autoritários, eles dominavam o povo de uma forma na qual ninguém conseguia, né, ou gostaria de viver hoje, tá? Por quê? Quando John Locke ele disse que todo ser humano tem direitos naturais, ele está querendo dizer o seguinte: os reis, por serem pessoas e serem governantes, não podem se eximir de garantir a essas pessoas, a população em geral, uma vida decente e digna, coisa que não havia. Nós sabemos que os reis absolutistas exploravam, né, e maltratavam os seus súditos em seus reinos. Ok? Vamos a mais um pensador muito famoso, Voltaire. Voltaire, ele buscava a liberdade religiosa. Lembre-se que com a reforma protestante no século XVI, quantas guerras houveram, né? E quantas vezes reis, governantes, obrigavam o povo a aceitar ou seguir a religião desse líder. Quantos povos entraram em guerra com outros para impor um pensamento religioso. Tá? Então, a ideia de Voltaire não era apenas levar a liberdade religiosa, mas ele queria, na realidade, que as pessoas distinguissem ou separassem a vida secular, a vida terrena, vida política, social, da vida religiosa, deixando a vida religiosa num âmbito íntimo da pessoa, num âmbito particular de cada um e que não competia a ninguém influenciar a vida particular e íntima de outra pessoa. Essa era a grande ideia de Voltaire. Para nós hoje é muito comum, principalmente num Brasil onde há um pluralismo tão grande de religiões e credos, mas Voltaire, ali na França em que ele vivia, ele sofria as perseguições, né, entre povos que aceitaram o protestantismo e que perseguiam católicos, católicos que perseguiam protestantes, e ele percebia que o principal era liberdade religiosa, cada um com a sua religião. Ali com ele começa, né, um incipiente ateísmo, ou seja, né, a crença que não há nenhum Deus, tá? Mas por quê? Ele dizia que justamente as religiões levavam a tantas lutas e dificuldades e opressões no mundo em que ele vivia, certo? Então vamos lá. Jean-Jacques Rousseau, ou o famoso Rousseau francês, ele era democrático como um todo. Ele acreditava que somente a democracia iria trazer a prosperidade e a vida saudável para toda a humanidade, para todos os povos, todos os países. Ele era um grande, né, atacante, opositor das monarquias absolutistas europeias, porque ele vivia aquela opressão daqueles reis absolutos. E ele dizia o seguinte: a principal ideia dele era o contrato social. O que era o contrato social que ele inventou? Ele dizia o seguinte: olha, o governante, tem que ter um governante, tem que ter alguém que administre, que legisle, mas esse governante, ele está ali no poder pelo poder que o povo deu, porque todo o poder confere do povo. Isso era a crença dele, tá? Que os reis, os governantes, seja ele quem for, na democracia, ele deveria agir conforme os interesses da maioria e não dos interesses pessoais, o que havia ali com o absolutismo. Então, o que era esse contrato? O contrato era: o povo tinha o poder de se autogerir e ele conferia a alguém, a instituição republicana, o poder àquelas pessoas para manter a ordem e o bom funcionamento da sociedade. Ou seja, democracia como um todo, um combate ao despotismo que eles viviam com tanta ênfase ali naquele período, ok? E algo que vai complementar essa ideia do contrato social foi trazido pelo francês, o Barão de Montesquieu. Por quê? O Barão de Montesquieu, esse filósofo, ele pensou que todo poder
concentrada em uma pessoa ou em um órgão, acabava se corrompendo, porque a própria, né, natureza humana é corrompida. As pessoas se deixam levar pelo poder, pela riqueza, e acabam tomando atitudes, né, individualistas que são contrárias ao bem comum. Tá? E o Barão de Montesquieu ele desenvolveu a ideia dos 3 poderes. Tá? O que era isso? Ele dizia o seguinte: o poder controla o poder. Se alguém tem o poder de julgar, criar a lei, desfazer essa lei ou executar a prisão de alguém, né, ele é absoluto. Então, para acabar com esse absolutismo, mesmo em uma democracia, porque não adianta você votar, escolher um presidente democraticamente eleito e dar a esse presidente o poder de criar uma lei e julgar o criminoso. Ou seja, ele é absoluto da mesma forma. Então, para evitar esse absolutismo, né, o Barão de Montesquieu desenvolveu a ideia dos 3 poderes, ou a divisão dos 3 poderes na sociedade, que é o poder executivo, que nós conhecemos, né, que são os administradores, os que governam as cidades, tá? No nosso caso, são os presidentes, governadores, os prefeitos, tá? O poder legislativo, que é o poder de criar as leis, ok? Que nós hoje conhecemos, né, pelas as casas legislativas, câmaras, né, de deputados federais, estaduais, ou os vereadores municipais, e o poder judiciário, que iria pegar as leis criadas e iria aplicar essas leis, ou seja, os juízes, desembargadores, tá? Então, dividir o poder para controlar esse poder, não se tornar algo absoluto, algo, né, muito além daquilo que uma pessoa só possa possuir como autoridade. E por fim, a gente vai falar de um grande filósofo também conhecido, do iluminismo, foi Adam Smith, tá? Ali no livro dele, A Riqueza das Nações, ele vai falar sobre o liberalismo econômico, tão em pauta hoje, né, nos noticiários, que nada mais é do que a liberdade de produzir riqueza, ok? Onde, para Adam Smith, a riqueza ela só é gerada quando há uma sociedade, um governo que permita que empreendedores possam ter a total liberdade de produzir o que quiser, onde quiser e vender a quem quiser. Porque para Adam Smith, esse pensador iluminismo, o próprio mercado, a necessidade, o bem, né, de consumo daquela sociedade que tem essa liberdade vai se autorregular. Ou seja, vai gerar riqueza conforme a necessidade de cada um. Lembrando que Adam Smith vivia em uma Europa governada por governos absolutistas que controlavam a economia como um todo, certo? E que a burguesia tinha que se submeter completamente à vontade daqueles reis para gerar riquezas para aqueles reis, ok? Então, nós vimos aqui um panorama básico do que foi o iluminismo através desses principais pensadores, tá? René Descartes, John Locke, Voltaire, Rousseau, o Barão de Montesquieu, Adam Smith. Esses caras vai te dar todo um parâmetro para entender o que era esse período, esse século das luzes, que buscou ali entre eles, né, criar uma sociedade melhor. A ideia de todos era, né, gerar a prosperidade e a felicidade das pessoas, ok? E que se refletiu muito no que nós somos hoje. Tudo aquilo que eu falei aqui agora há pouco, você com certeza conseguiu observar na sua vida do dia a dia, mas que para eles era uma novidade, para eles era algo que eles estavam buscando para tentar contornar toda aquela exploração, todo aquele período difícil em que eles estavam vivendo ali nos reis absolutos da Europa, ok? Bom, tudo isso, né, vai levar a movimentos revolucionários importantíssimos na Europa, que vai dar a identidade da sociedade ocidental hoje, tá? Através do que foi ali a Revolução Francesa, né? E até mesmo, né, na independência dos Estados Unidos, que vai colocar em prática tudo isso que eu falei aqui. Tudo isso que eu falei no século XVIII eram apenas ideias, era filosofia, estava no papel, mas que em breve, no século XIX, começando ali na Revolução Francesa, iria ser colocada em prática, tá, por esses revolucionários ali na Europa e iria se espalhar pelo mundo como um todo, ok?
Então, fica aqui essa dica aí para que você possa estudar o iluminismo através desses principais pensadores, complemente seus estudos, lendo seu livro didático, fazendo pesquisa na internet, e assim você vai ter um panorama como um todo para compreender esse período, tá? Do século das luzes no século XVIII, ok? Um abraço, queridos. Bons estudos.